Aleluia. Obrigado, maestro Márcio, Deus abençoe. Neste momento, cantora Sara Farias. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja, amém? Glória a Deus. Eu estou deveras feliz por ter sido cogitada para estar aqui com os irmãos. Já estou com saudade. Tenho sentido a presença de Deus desde ontem aqui nesse lugar. A Bíblia diz que o reino de Deus não é bebida nem comida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria de espírito. E tudo isso eu tenho sentido aqui nesse lugar. Então o reino de Deus está aqui. Glória a Deus. Agradeço, extremamente agradecida à equipe das irmãs, na pessoa da pastora Naira Antunes, toda a sua equipe, irmã Joseane, Geisiane, que Deus abençoe seu esposo também, pastor Samuel, ao pastor Gesiel Antunes, pastor Josafá, a todos os obreiros que estão aqui. Estou muito feliz, cada irmã que conheci, conversei, que Deus possa abençoar. Feliz em ter conhecido a irmã Madali, que Deus possa abençoar ainda mais essa mulher de Deus. Ontem fui muito abençoada com sua palavra, com a sua vida que exala a presença do Senhor. Estou muito feliz em ver a orquestra. A gente fica até com vergonha de cantar, pastor. Com esse menino tocando desse jeito, o maestro com aquela voz, as meninas do contralto, do soprano, do outro soprano que é mais alto do que tudo. Glória a Jesus. Eu disse, Senhor, logo hoje eu estou gripada, né? Desde ontem que eu estou gripada. E muito feliz também em estar com vocês. Quem sabe não levo vocês lá para o Nordeste. Olhe, glória a Deus, viu, benção? O Oscarzinho já me falou um monte de coisa ali da tua história com Deus, né? Do estúdio, como você se esforça, né? Que Deus possa abençoar cada vez mais, né? E a cozinha, que eu sou muito ligada na cozinha da banda, né? Que é a bateria e o baixo. Ontem eu vi cada coisa que eles fizeram, meu Deus, que é aquilo, né? Glória a Deus, que Deus abençoe cada vez mais. Amados, eu queria que você segurasse na mão dessa pessoa que está perto de você. Se você tiver liberdade, eu quero parabenizar o prefeito baiano, o vice-prefeito, a administração, por ter apoiado este evento. Glória a Deus. E parabéns por estar apoiando e abrindo as portas para a igreja. Glória a Jesus. Eu queria que você dissesse para essa pessoa que está perto de você, eu queria que você dissesse para ela assim, em Isaías, capítulo 51, versículo 2, diz assim, diga com mais segurança agora, lembrai-vos de vosso pai Abraão, porque estando ele só, eu chamei, eu abençoei e depois eu multipliquei. Pode se soltar e adorar. Deus chama, abençoa e depois Deus chama, abençoa e depois multiplica. A igreja aprendeu, quem ainda não ouviu? Vamos ensaiar todo mundo essa parte aí. Deus chama, abençoa e depois multiplica. Deus chama, e depois de novo. Deus chama, multiplica. Eu vou parar de sofrer pelo que aconteceu. Vou adorar, vou adorar.
numa madrugada. Eu estava enfrentando um desafio muito grande na minha vida e, dependendo do seu tipo de pessoa, quando você é desafiado, você fica mais crente. Eu sou assim. Se eu for desafiada em qualquer área da minha vida, área sentimental, emocional, espiritual, nos relacionamentos, no trabalho, na família, na igreja, em qualquer coisa, quanto maior o desafio, mais crente eu fico. Oh glória, porque Deus, Ele tem parceria com os esforçados. Quando você é desafiado em qualquer coisa da sua vida, não é para cruzar o braço, ficar com medo, é para você orar mais, é para você crer mais, é para você pelejar. Glória a Deus. E eu estava passando um desafio na minha vida, pastor Gesiel, solteira ainda. Eu tenho 5 anos apenas de casada. E eu estava passando um desafio na minha vida. E no meio daquele desafio eu disse: Pai, não estou sentindo apoio de ninguém nesse desafio. Eu estou sozinha nessa guerra. Eu estou sozinha nessa peleja. Meu Deus, e parece que até o Senhor também, até agora não se manifestou nesse desafio. Eu estou orando, eu estou pelejando, eu estou crendo, eu estou profetizando, eu estou decretando e ainda não ouvi a tua voz. Naquela madrugada eu estava cantando na cidade do Rio de Janeiro. Tinha viajado para lá com a minha secretária na época, a Geisa. E enquanto Geisa dormia, eu não dormi. Não dormi. Porque quem quer milagre tem que fazer hora extra. Disse: papai, eu vou fazer hora extra. E aí, enquanto ela dormia, eu dobrei meu joelho, comecei a falar com Deus. Aí ele me levou para Isaías 51. Aí eu, quando comecei a ler Isaías 51, no primeiro versículo, eu não achei que batia com a minha realidade. Eu falei: Senhor, não tem nada a ver com o que eu orei. Continuei lendo. Veio o segundo, aí estava lá: lembrai-vos de vosso pai Abraão, porque estando ele só, eu chamei, eu abençoei, e achando pouco, eu ainda multipliquei. Aí começou a música. Naquela madrugada, Abraão estava só. Ele não te conhecia, ele nem imaginava que o Senhor escolheria um homem limitado pelo tempo, pela idade, para ser abençoado, sobre muitos exaltado. Abraão estava só, ele não te conhecia, ele nem imaginava que o Senhor escolheria um homem limitado pelo tempo, pela idade, para ser abençoado, sobre muitos exaltado. A igreja, Deus chama, abençoa e depois. Você crê no que você está cantando? Então nós vamos adorar. Esqueça de tudo, se desliga daqui e entra no mundo de Deus. Porque no mundo de Deus tudo acontece. No mundo de Deus a eternidade já chegou. No mundo de Deus a porta já abriu. No mundo de Deus o milagre já aconteceu. No mundo de Deus o casamento já foi restaurado. No mundo de Deus o futuro já está certo. No mundo de Deus já deu tudo certo. Quando você adora, você sai do mundo da terra. O mundo dos homens que são limitados, que prometem e não cumprem. Muitas vezes porque eles mesmos são falhos e são limitados. Mas no mundo de Deus, tudo acontece. E quando eu cheguei uma vez numa igreja, quando o irmão soltou o playback, aí o Espírito Santo falou comigo: diga que eu vou multiplicar até sentimento hoje. Aí eu disse: eita Jesus, isso aí é novidade para mim. Como assim? Vou multiplicar misericórdia. Vou multiplicar misericórdia. O Senhor falava comigo naquela igreja. E eu queria que enquanto você adorasse, se prepare, porque Deus vai multiplicar o que Ele quiser multiplicar na tua vida. Você crê? Você crê? Então comece a adorar aí. Adore, adore, adore. Que o Deus de Abraão não mudou. Ele é o mesmo
mesmo, Ele é o mesmo, e as promessas de Deus permanecem de pé. Estava só, ele não te conhecia, ele nem imaginava que o Senhor escolheria um homem limitado pelo tempo, pela idade, para ser abençoado. Sobre muitos, exaltado cante. Abraão estava só, ele não te conhecia, ele nem imaginava que o Senhor escolheria um homem limitado pelo tempo, pela idade, para ser abençoado. Sobre muitos exaltado, a igreja canta. Deus ama, abençoa e perdoa. Multiplica. Deus ama, abençoa e depois e multiplica. A próxima etapa de Deus é a multiplicação. Ele já te chamou, Ele já está te abençoando. A próxima etapa é a multiplicação. Ele não te conhecia e nem passava pela cabeça de Abraão. O Senhor escolheria um homem limitado pelo tempo, pela idade, para ser abençoado. E sobre muitos exaltados, a igreja canta. Ele multiplica, Ele chama quem Ele quer, e achando pouco, Ele mesmo se levanta e decide: eu vou multiplicar tudo que eu já tenho. Eu vou parar de sofrer pelo que aconteceu, vou adorar. Eu vou parar de chorar, de chorar pelo que ainda vai chegar. Olha o que João diz, João. O que de Deus é gerado nunca pode ser tocado, pois conserva-se a si mesmo e pelo mal é respeitado. E essa é a vitória que vence, que vence, que vence. Não é talento, não é dinheiro, é a nossa fé. Pois maior que o testemunho dos homens da terra é o testemunho de Deus. É aquilo que Deus viu e ninguém viu, é aquilo que Deus sabe e ninguém sabe. É o testemunho de Deus. Cante, cante, cante. Multiplica, é a Bíblia que diz: é digno de aceitação. Eu vou parar de sofrer pelo que aconteceu. Eu vou parar de chorar, de chorar pelo que ainda vai chegar. Só quem vai adorar, levante as suas mãos, levante as suas mãos e diga: eu vou adorar. Que chorar, adorar é melhor do que reclamar, adorar é melhor do que
cruzar os braços. Eu quero ouvir você, eu quero ouvir você. Até Jesus voltar, até Ele me chamar. Oh, adorar. Ribato e alabalaba, sei. Ribato e a. Diga para quem está perto de você, você vai deixar. Diga com mais segurança, você vai deixar de ser aquele que chora para ser aquele que consola. Rimato e alamai. Esse tempo de ficar chorando por aí tá ficando para trás. Quer dizer, até o dia do congresso lá, até o dia do Consadecade, eu era que chorava. Depois daquele dia, eu sou a que consola. Quem está sentindo a presença dele, quem está sentindo que ele está aqui, para fazer coisa pequena você não precisa de Deus não, você se vira. Agora para coisa grande você precisa dele. A igreja pode ficar de pé, pastor? Pode? Então fica de pé. Já já a gente vai ouvir a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Eu fui cantar numa cidade no interior da Bahia, cidade chamada Cachoeira e São Félix. BR-101, sentido norte. Já que eu tô no sul. BR-101, sentido norte, você vai passar por Cachoeira e São Félix. Uma cidade extremamente pobre, prefeito. Muito pobre, muito simples. E quando eu cheguei naquela cidade, a igreja era enorme. Um galpão enorme. E eu falei, meu Deus, está um pouco incoerente o tamanho dessa igreja para o nível da cidade. Aí tem mistério. Quando terminou o culto e o pastor levou a gente para comer uma pizza, e eu falei, pastor, eu estou curiosa. Eu não estou entendendo aquele tamanho todo da igreja. Era uma festa, a igreja estava cheia de gente, ainda assim não lotava, porque era muito grande. Eu falei, aquele galpão é próprio ou é alugado? Ele disse, é próprio. Eu disse, pronto. Como foi isso? Ele disse, Mansara, nós cultuávamos num templo muito pequeno. E um dia um membro da nossa igreja ouviu o dono do galpão dizendo, eu só vendo esse galpão se for para crente. O irmãozinho pegou aquela palavra, agarrou-se, chegou na igreja, falou com o pastor. O pastor disse, a gente não tem condições não. Isso aí é muita coisa pra gente. O pastor me deu oportunidade. Ele falou na igreja. Aí uma viúva disse, eu tenho dinheiro guardado, eu vou dar entrada. Oh, aleluia. Os irmãos se organizaram, fizeram um carnê e compraram um galpão com a entrada que a viúva deu. Passou o primeiro mês, passou o segundo mês, no terceiro mês não apareceu ninguém, nem carnê, nem viúva. E o pastor ficou aperreado. Fala aperreado aqui? Fala, né? E o pastor ficou aperreado, minha gente. Dobrou o joelho e disse, meu Deus, eu estou passando vergonha. Já passou o dia de pagar o homem. Ele disse que só vendia para crente. E eu não tenho dinheiro da parcela. E ficou naquela agonia. E um dia, ele na igreja, no Templo Velho, parou um ônibus de turismo na porta da igreja. E quando ele olha, um negão de quase 2 metros de altura entrou na igreja, vestido como se fosse um pai de santo, com aqueles coisas aqui no pescoço. Ele disse, meu Deus. Quando ele foi falar com o homem falava inglês. Ele falava inglês. E de repente o guia veio logo mais e disse, ele é um turista americano e veio para Salvador. E no roteiro da viagem constava ele passar aqui, que é a maior comunidade negra fora da África. E quando ele subiu no ônibus para voltar, essa roupa quem colocou nele foi a gente. Quando ele subiu no ônibus, ele disse que ouviu uma voz mandando levar ele na igreja batista da cidade, porque ele tinha uma conta da igreja para pagar. Foi pouco barulho para muita gente. Glória a Deus. Ramato e a chacalamate. Glória a Deus.
traz investimento de fora. Interessante é que hoje aquele mesmo pastor, ele não era só um turista, ele era um pastor da cidade de Texas, de Dallas, no Texas. E é interessante é que ele disse: a partir de hoje eu vou concretizar a obra aqui da igreja. Deu um pajeiro full para o pastor. E a filha do pastor está terminando a faculdade lá nos Estados Unidos. Você crê? Então segure na mão dessa pessoa de novo. Segure para ele. Diga: qual é o tamanho da tua novidade? Não é maior do que Deus. Não é maior do que Deus. Não é maior do que Deus. E nesse tempo de crise, o que vai ter de crente sendo abençoado é Deus mostrando para a terra que o governo dele não entra em crise, que o governo dele é impecável, que o governo dele é perfeito. Você crê nisso? Você crê? Então levante a mão desse crente, levante a mão dele, solta aí o 7 em nome de Jesus, que eu vou profetizar novidade de Deus sobre esse lugar. Está chegando uma novidade. É uma promessa antiga. Uma novidade. Aquilo que o teu olho não viu, aquilo que o teu ouvido não percebeu, aquilo que não subiu na mente do homem, no coração do homem, é o que Deus tem preparado. Adore comigo. Deixa o meu vento te levar para um novo pra onde tu não sabes. É uma novidade, é parte do que eu prometi. E não precisa temer, pois o Deus de Abraão é com você. Te encherei de sabedoria, te encherei de conhecimento, e a minha graça não se apartará de você. Eu estou sentindo que a cidade de Arcos, que o campo de Divinópolis está passando por um tempo diferente, uma dispensação que Deus vai derramar novidades, promessas antigas, esperada, desejada, que está chegando. Eu serei com você, te encherei de sabedoria, te encherei, te encherei, te encherei, e a minha graça não se apartará da tua casa, não se apartará da tua vida. Eu estou sentindo esperar, desejada, tão chorada, que está chegando. É novidade, é novidade, é novidade na terra, é novidade na terra. Eu estou me levantando, meu tempo está chegando, fiel. Postes do fogo, e só por causa disso eu te abençoarei. Eu estou me levantando, eu venho, está chegando, fiel, postes no fogo, e sobre muito te colocarei. Você crê que Deus está se levantando para fazer o que os homens não conseguem fazer, para providenciar aquilo que os homens não conseguem?
sobre muito te colocarei. A igreja adora, eu estou sentindo. Uma coisa nova, uma coisa diferente. É uma promessa antiga, esperada, desejada, ansiada, e está chegando. Eu estou sentindo que está chegando reforço para a tua guerra. Está chegando reforço, está chegando reforço, está chegando reforço. É uma promessa antiga, esperada. Está chegando reforço. Adora Ele, adora Ele, adora Ele. Ele é o dono de tudo, Ele é o dono de tudo. Todos podem levantar a mão e adorar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Com os irmãos ainda em pé, eu quero convidar a irmã Madali para estar já nos ministrando a palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. Em nenhum lugar da terra você ouve tanta coisa boa como você ouve dentro da casa de Deus. É por isso que a Bíblia diz que vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 em outras partes. Eu sei que o seu coração já está cheio de fé. Você entrou aqui pequenininho, já está saindo como um gigante espiritual. Aleluia. É o que o salmista diz. E nós ficaremos satisfeitos da bondade da casa do Senhor. Quem está satisfeito, adore ao Senhor. Pode tomar os seus assentos. Enquanto a irmã Sara cantava e falava, Deus falou meu coração. Aleluia. Eu ainda creio no Deus que fala, viu, irmãs? Eu creio. Eu creio em profecia. Eu creio em revelação. Eu creio que Deus fala ainda. Aleluia. Aleluia. Deus muda o pensamento dos homens. Deus tira o sossego das autoridades. E o Espírito Santo disse para mim que Ele está mexendo em favor de alguém. Está desinquietando alguém em seu favor nessa noite. Ele tira o sono do rei quando Ele quer. Aleluia. Rabalachou, rabadagachou, badas. Deus tirou o sono de Assuero. E ele teve que pegar o livro das crônicas para ler de madrugada. Quem sabe essa noite Deus está mandando alguém ler os seus livros das crônicas. O livro das crônicas era os registros das coisas que as pessoas haviam feito. Ficavam registrados. O livro dos reis é a história dos reis. O livro das crônicas registrava a história de reis, mas de pessoas comuns também. E quantas vezes, na nossa angústia, eu já fiz essa oração, diz: Deus, abra o livro, por favor. Leia a minha história. Aleluia. Quem tem história com Deus aqui? Aleluia. Tem muita gente de história com Deus aqui, Manaí. É por isso que o inferno não te vence. Tem história para ser lida. Davi chega diante de Saul. Saul diz: você é muito pequeno. Ele diz: você está enganado, eu tenho história.
Aleluia. Eu já matei um leão, eu já matei um urso, você não sabe. Eu tenho história com Deus. Quantas lutas você já passou sozinha? Quantos ursos e leões você já matou? Não é esse gigante que vai ficar de pé. Deus disse: eu vou desinquietar alguém, seja quem for. Há poucos dias já vou entrar no texto. Mas é que o Espírito Santo me falou, eu fiquei tão feliz. Eu tenho uma